sotto un ponte marito che non è un peccator. E l'acqua del cielo. Bel Air House, o inferno é aqui. E sotto un ponte marito che non è. Há algo que não pode ser visto, mas sempre está presente. Como uma praga silenciosa que se infiltra por frestas invisíveis. Um mal antigo desperta quando menos se espera. Uma família comum, sem qualquer aviso, cruza o caminho dessa força esquecida e jamais voltaria a ser a mesma. Envolta por sombras e segredos, esta é a história ocultada por décadas. A história da Casa de Bel Air e das presenças perversas que parecem respirar dentro de suas paredes. Bel Air, no estado de Ohio, foi durante muito tempo um símbolo de prosperidade. No fim do século XIX, a cidade viveu seu auge como um importante polo da indústria do vidro. Fundada ainda nos anos 1800, hoje ela carrega a imagem clássica da pequena cidade americana. Ruas tranquilas, casas antigas, silêncio demais. Tão típica que acabou servindo de cenário para diversas produções de Hollywood. Filmes que você provavelmente já assistiu usaram Bel Air como pano de fundo para representar a rotina pacata da América comum. Mas com o declínio industrial, a cidade passou a ser lembrada por outro motivo. Algo bem menos confortável. Nos limites da cidade ergue-se uma antiga casa vitoriana de 2 andares. Uma construção imponente, que nos últimos anos ganhou fama não apenas entre os moradores locais, mas em todo o país. Alguns afirmam, sem hesitar, que ela pode ser a residência mais assombrada dos Estados Unidos, talvez do mundo. Uma afirmação extrema, mas os relatos de visitantes, investigadores e antigos moradores descrevem fenômenos difíceis de ignorar. Aparições, vozes, sensações sufocantes e encontros que desafiam qualquer explicação lógica. Mas onde tudo começou? Para entender a lenda da Bel Air House, é preciso voltar ao seu passado. A casa foi erguida em 1887 por uma companhia ligada à mineração de carvão. Ela foi construída próxima à residência de um influente empresário da época, Jacob Hetherington. O terreno, no entanto, escondia um histórico perturbador. Acredita-se que ali existiam antigas cavernas funerárias indígenas. Além disso, o local teria sido palco de um massacre durante a Guerra Franco-Indígena. Sob a casa, uma mina de carvão permanecia ativa por anos, até que uma explosão devastadora ocorreu nas profundezas da terra. Diversos homens morreram soterrados diretamente abaixo da estrutura da residência. Alguns acreditam que aquela tragédia abriu algo que jamais deveria ter sido aberto. Um tipo de fenda, um portal invisível, permitindo que algo atravessasse para o nosso mundo. Pouco tempo após a explosão, os acontecimentos estranhos começaram. O filho de Jacó, Alex, mudou-se para a casa com sua filha. Não demorou para que sua saúde mental entrasse em colapso. Convulsões, visões perturbadoras e crises constantes o consumiram. Ele foi internado em um hospício, onde passou o resto da vida, afirmando repetidamente que criaturas demoníacas tentavam matá-lo. Anos depois, Liv assumiu os negócios da família, mas sua trajetória foi interrompida de forma repentina e trágica. Ela foi encontrada morta numa manhã, caída no chão da própria cozinha. Seu irmão mais novo, Edward, devastado pela perda, passou a buscar respostas no oculto. Sessões espíritas começaram a ser realizadas exatamente no local onde Liv morreu. Edward acreditava estar se comunicando com ela, mas ninguém jamais soube dizer com quem, ou com o que, ele realmente entrou em contato. Décadas se passaram. Em 2005, Kristen Lee enfrentava o pior período de sua vida. Pela segunda vez em menos de 2 anos, uma tragédia destruiu seu lar. Uma enchente repentina levou embora sua casa e tudo o que possuía. Kristen, seus filhos Nicholas e Lane
e seu pai Refei passaram a viver de favor na casa de amigos. Mesmo grata, ela se recusava a permanecer naquela situação indefinidamente. Determinada, passou a procurar incansavelmente por um novo lar. O orçamento era limitado. Eles precisariam recomeçar do zero. Até que um dia, um anúncio chamou sua atenção. Uma casa retomada pelo banco. Poucas informações. Preço surpreendentemente baixo. Quando viu a foto da antiga casa vitoriana, algo a tocou profundamente. 4 quartos, 2 banheiros, espaço suficiente para recomeçar. Parecia uma resposta às suas preces. Sem hesitar, marcou uma visita. Ao subir os degraus da entrada, ficou hipnotizada pela arquitetura. A madeira entalhada, a varanda ampla voltada para o rio Ohio. Ela imaginou noites tranquilas observando a água correr. Por dentro, a casa parecia um sonho. Mármore antigo, madeira de cerejeira, detalhes preservados pelo tempo. Era perfeita demais. O quintal cercado seria ideal para Bella, a cadela da família, e para as crianças brincarem. Naquela mesma noite, Kristen fez a proposta. Na manhã seguinte, foi aceita. Depois de anos de caos, finalmente havia esperança. Mas a calmaria não durou. Logo após a mudança, sons estranhos começaram a surgir durante a noite. A família tentou racionalizar. Casa antiga, ansiedade, adaptação. Nada fora do comum, no início. Mas os ruídos se intensificaram. Passos ecoavam acima e abaixo. Mesmo quando ninguém mais estava em casa, Kristen sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observada. Objetos começaram a desaparecer. Chaves, toalhas, pequenos pertences sumiam sem explicação. E então, Nicholas começou a mudar. O menino passou a sentir uma presença em seu quarto. À noite, a sensação se tornava insuportável. Pesadelos recorrentes o acordavam em pânico, com a impressão de algo pressionando seu rosto, impedindo-o de respirar. Em uma noite de tempestade, relâmpagos cortavam o céu. Ao acordar, Nicholas viu algo no canto do quarto. Uma forma escura, imóvel. Quando a luz iluminou o cômodo, ele viu uma figura negra encarando-o. O terror foi imediato. Ele fugiu do quarto aos gritos. Acordou a mãe e jamais voltou a dormir ali. Desesperado, foi enviado para a casa da avó. Kristen, formada em psicologia e atuando como psiquiatra, tentou explicar tudo racionalmente. Estresse, trauma, exaustão, até que ela própria vivenciou algo impossível de ignorar. Era inverno. Com dificuldades financeiras, a família dormia no porão, perto da lareira. O pai repousava numa poltrona. Kristen e Lane dormiam no sofá. Durante a madrugada, Kristen acordou com a sensação de algo pressionando o sofá próximo às suas pernas. Ao abrir os olhos, ficou paralisada. Diante dela, um homem. Uma figura acinzentada, translúcida, como feita de fumaça. Seus traços eram humanos, mas vazios. Ele a encarava em silêncio. A casa então deixou de ser apenas estranha. Ela havia se tornado algo vivo e faminto. O semblante não demonstrava emoção alguma. Era como uma máscara vazia, sustentada por olhos profundos, escuros demais para refletir vida. Kristen tentou falar, a voz quase um sussurro. Quem é você? Por que está aqui? O que você quer? Não houve resposta. Apenas aquele olhar morto, fixo, atravessando-a como se ela não existisse. Em questão de instantes, a figura se dissolveu no ar. Antes que Kristen pudesse processar o que havia presenciado, o silêncio voltou a ser rompido. Desta vez pelos latidos desesperados de Bella, a cadela da família, correndo de um lado para o outro da sala. Tentando não acordar todos da casa, Kristen se levantou para acalmar o animal. Foi então que percebeu algo estranho. Sua respiração estava visível, formando pequenas nuvens no ar. O frio parecia impossível de explicar.
A lareira ainda irradiava calor suficiente para aquecer o ambiente. E então, ele voltou. A mesma forma espectral surgiu novamente, deslizando pela sala sem emitir som algum. Movia-se como fumaça consciente, atravessando o cômodo e depois a parede, até desaparecer por completo, como se nunca tivesse estado ali. Desta vez, Kristen não conseguiu enfrentar aquilo sozinha. Acordou o marido e contou tudo o que havia acontecido. A resposta foi fria e simples. Ela estava exausta. Precisava dormir. Nada mais. Seria possível que tudo não passasse de uma alucinação provocada pelo estresse? Talvez. Mas alguém com sua formação profissional saberia distinguir fantasia de realidade. Não saberia? A dúvida passou a corroer sua mente. Com o tempo, uma certeza se impôs. Aquela casa não era segura. Kristen decidiu que precisava tirar sua família dali o quanto antes. A Belair House foi colocada à venda, e a família se mudou para uma casa alugada nas proximidades. Embora estivesse aliviada por não viver mais entre aquelas paredes, um novo problema surgiu. Ninguém se interessava pela propriedade. As despesas continuavam. Sem alternativa, ela decidiu alugar a casa. Mas assim que a primeira família se mudou, foi embora. E depois outra, e outra. Os inquilinos vinham e partiam rapidamente como se algo os expulsasse. A casa parecia rejeitar qualquer tentativa de ser habitada. Kristen chegou a uma conclusão perturbadora. Ninguém deveria morar ali. Mas o que fazer com uma casa impossível de vender, impossível de alugar, e ainda assim cara demais para abandonar? Foi então que surgiu uma ideia incomum. Kristen transformou a Belair House junto com as propriedades vizinhas em um local dedicado à pesquisa da vida após a morte. Investigadores poderiam permanecer ali e conduzir seus próprios estudos sobre o que realmente se manifestava dentro da casa. A ideia funcionou. Logo, grupos de diversas regiões dos Estados Unidos e até do Canadá passaram a viajar até Ohio para passar noites na residência. E com isso, novas histórias começaram a surgir. Entre os grupos estava uma dupla conhecida como pesquisadoras de poltrona. Vindas do interior de Nova York, ambas trabalhavam na área da saúde. Uma enfermeira obstétrica e outra especializada em cuidados paliativos. Durante mais de 15 anos, suas profissões as colocaram frente a frente com o nascimento e com a morte. O estudo do paranormal tornou-se para elas quase uma extensão natural de suas experiências. Ao ouvirem falar da Belair House, decidiram investigar por conta própria. A primeira impressão foi perturbadora. A casa já demonstrava sinais claros de abandono. A cerca do quintal estava destruída, retorcida pelo vento e pelo tempo. A varanda apodrecia lentamente e a fachada parecia cansada, como se estivesse envelhecendo rápido demais. Apesar disso, algo curioso aconteceu. Ao entrarem, sentiram-se acolhidas, quase convidadas. O interior de madeira escura ainda mantinha certa elegância antiga, enganosa. Mas essa sensação não durou. Quando a noite caiu, o ambiente mudou. O que antes parecia apenas velho tornou-se pesado. A casa escureceu, não apenas na luz, mas na atmosfera. Passos começaram a ecoar pelos corredores. Sons de móveis sendo arrastados surgiam sem explicação. E acima de tudo, uma sensação constante e sufocante, a de que nunca estavam sozinhas. Olhos invisíveis as seguiam, de todos os cantos. A Belair House estava acordada e não parecia satisfeita com visitas. Enquanto avançavam pelos corredores fazendo perguntas em voz alta, a casa parecia responder à sua própria maneira. Pequenos pontos de luz começaram a surgir em diferentes cômodos, não como lâmpadas ou reflexos, mas como algo errante, vivo. Pouco depois, essas luzes deram lugar a manifestações mais perturbadoras. Sombras surgiam e desapareciam. Formas ganhavam densidade por segundos.
e tudo parecia convergir para um único lugar: o porão. À medida que a madrugada avançava, a tensão tornava-se quase insuportável. Durante uma breve pausa, as duas se sentaram em um dos sofás do porão, tentando recuperar o fôlego. Foi então que o som ecoou. Um estrondo brutal veio do andar superior. Não foi um simples barulho. Soou como se um móvel pesado tivesse sido arremessado contra as paredes, fazendo a casa inteira estremecer. O pânico foi imediato. Sem sequer pensar, elas correram escada acima e fugiram da casa, deixando para trás equipamentos, mochilas e objetos pessoais. Nenhuma delas teve coragem de voltar para buscar o que ficou. Quando Kristen soube do ocorrido, não demonstrou surpresa alguma. Ao longo dos anos, dezenas de equipes tentaram passar uma noite inteira na Blair House e falharam. Relatos falam de pessoas empurradas escada abaixo, arranhadas, golpeadas por algo invisível. Em um dos casos mais extremos, um investigador afirmou ter sido arremessado de um lado ao outro da sala por uma força que não pôde ver. Outra experiência marcante veio de uma equipe local de Ohio, que investigou a casa diversas vezes. Mas uma noite em especial mudou tudo. Eram 3 investigadores. Pouco depois da meia-noite, decidiram subir ao sótão para continuar os testes. Durante a sessão, a comunicação parecia direta demais. As respostas vinham rápidas através da caixa de espíritos, como se algo estivesse aguardando ser chamado. Então, no canto do sótão, algo começou a se formar. Uma névoa espessa emergiu do chão, rastejando lentamente ao redor do grupo. O ar ficou pesado. Ao olharem para baixo, ficaram paralisados. O que viram desafiava qualquer lógica. Pareciam milhares de pequenas criaturas negras, semelhantes a cobras, deslizando sobre seus pés, subindo pelas pernas, envolvendo-os. As formas começaram a se unir. Diante da janela do sótão, aquilo tomou contorno. Uma figura alta, feita de pura escuridão, surgiu. Seu corpo parecia composto por incontáveis pequenos olhos, piscando, observando, julgando. A equipe, 2 homens e uma mulher, entrou em desespero. Correram escada abaixo, abandonando tudo o que haviam levado. Nada do que ficou para trás foi recuperado. Esses relatos reforçaram uma crença crescente. A Blair House não é apenas assombrada. Ela funciona como um ponto de convergência, um ímã para o sobrenatural. Ou pior, um hospedeiro para algo que atravessa dimensões. Se esse portal foi aberto pelas mortes ocorridas sob seus alicerces, ou pelas inúmeras sessões espíritas realizadas ali ao longo dos anos, ninguém sabe dizer. O que se sabe é que diferentes entidades foram documentadas. Algumas parecem humanas, outras não. Uma das presenças mais conhecidas atende pelo nome de Emily Davis. Acredita-se que Emily tenha sido uma criança que se afogou no rio Ohio, que corre logo ao lado da casa. Dizem que o quarto associado a ela é o mesmo onde Nicholas dormiu, o local onde seus pesadelos começaram. Mas investigadores notaram algo estranho. Embora a entidade se apresente como uma criança, os ataques são frequentes e violentos. Arranhões, empurrões, intimidações. Isso levou muitos a acreditar que Emily não é uma criança perdida, mas algo que se disfarça como uma. Talvez a mesma presença que aterrorizou Nicholas a ponto de fazê-lo abandonar a casa. Alguns investigadores relatam algo ainda mais inquietante. A atividade não termina quando eles vão embora. As manifestações os acompanham, em sonhos, em sombras, em sensações de estar sendo observado, como se a casa, ou aquilo que vive nela, estivesse chamando-os de volta. Talvez muitas perguntas jamais sejam respondidas, mas uma coisa permanece incontestável. A Blair House continua sendo considerada um dos lugares mais assombrados da América, talvez do mundo. Ela segue aberta àqueles que ousam estudar o inexplicável,
Mas fica o aviso: se você se sentir atraído por sua beleza vitoriana e seu silêncio antigo, tenha cuidado. Algumas casas não querem ser apenas visitadas. Elas querem que você fique para sempre. E assim encerramos mais um capítulo desse arquivo perturbador. Se essa história te causou arrepios, então ela cumpriu seu propósito. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo relatos cada vez mais profundos e inquietantes. Inscreva-se se ainda não faz parte da comunidade e ative o sino para não perder nenhum novo caso. Compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por mistérios, histórias reais e o lado oculto da nossa realidade. Isso faz toda a diferença. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Você acredita que a Bel Air House abriga espíritos? Ou algo muito pior? Aproveito para agradecer imensamente a todos os membros e apoiadores do canal. O apoio de vocês torna possível a criação desse conteúdo e mantém este projeto vivo. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuidem-se e lembrem-se, nem todo lugar abandonado está vazio. Nos vemos no próximo arquivo. Até breve. Deus, eis todo volte magnito per omnium eum peccator, et acqui de testo pila peccando